coloquei uma tag, né, para a gente discutir hoje sobre como um artista ou um aspirante às artes, a essa carreira profissional, deve se preparar para entrar nesse sistema, tá? Algumas pessoas até me perguntam, poxa, Chico, por que você fala sempre de sistema e não fala de mercado e trata como um sistema? E eu gostaria de deixar claro para vocês que estão me acompanhando aqui e depois aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. A questão de mercado e de sistema, ela tem uma diferença significativa, tá bom? É que o mercado é uma parte do sistema. O mercado não é o fim daquilo que é feito pelo artista. Ele é mais alguma coisa que vai acrescentar nessa estrutura toda. Ah, não, Chico, mas o importante é vender. E isso aí é o que a gente quer trazer tensionar com você. É esse o seu objetivo quando você faz arte, quando você produz um objeto de arte. O que você quer de fato é vender? É isso que é o mais importante para você? Ou a venda é uma consequência de aceitação, de crédito, de valor àquilo que você faz, né? Esse é um ponto que eu considero muito importante para a gente ter essa informação, a gente ter isso de uma maneira clara na nossa mente, né? Porque existe aquela ideia de que o que eu quero é vender, o que eu quero é vender. Hoje nós vivemos num regime, num sistema econômico capitalista, e esse sistema privilegia as questões de obtenção de lucro. Então, muitas vezes as pessoas querem começar pelo fim, querem começar com a venda, querem considerar que o mais importante é você vender, o que eles querem é vender seu trabalho. Então, eu quero dizer para você que, sinceramente, esse não é o caminho que um artista profissional deve pensar em traçar para a sua carreira, ok? Porque a arte e a produção da arte, ela está além do aspecto econômico envolvido nela. O aspecto econômico é um aspecto significativo, claro, não vamos ser hipócritas de achar que não tem a representatividade que o dinheiro tem na vida das pessoas. Então, um artista, como qualquer outro profissional, ele vive e deve viver daquilo que é a sua habilidade, daquilo que é o seu conhecimento, daquilo que é o seu fazer, como qualquer outro operário. Então, é importante que a gente entenda que também a questão financeira ligada à arte é um processo normal, é uma etapa normal. Mas, quando nós vamos falar, e eu insisto em falar sempre na questão de sistema, é porque o sistema ele envolve várias engrenagens, ele envolve várias estruturas que vão fazer com que um todo maior funcione. E o que é esse todo maior, né? O que é essa engrenagem maior? Tá? Essa engrenagem maior é exatamente aquilo que a gente chama de mercado, tá? Porque cada elemento desse sistema aponta para o mercado. E esse mercado ele funciona em diferentes estágios, ok? Você tem um mercado hoje que quase 1/100º, talvez, dos artistas consigam acessar, os artistas vivos, né? Que são esses artistas que estão nas
galerias internacionais, nas galerias mais conceituadas do mundo, né? Artistas que viraram marca, eles são uma marca, quase que como um toque de Midas. Qualquer coisa que ele fizer tem um valor estúpido, extraordinário, porque eles são representados por instituições que trazem, agregam esse valor. Então, algumas pessoas às vezes entendem isso de uma maneira equivocada e colocam como se aquele artista, na verdade, ele não tivesse a competência para estar ali naquele lugar. E eu quero discordar de você que pensa dessa forma e te dizer o porquê, tá? Porque já tem uma máxima popular que diz que quem não tem competência não se estabelece, né? Na arte também funciona dessa maneira. Então, quando nós vamos perceber a obra de um artista, e eu faço muito isso na galeria, tá? Por sinal, se vocês não conhecem ainda, quero estimular vocês conhecerem nosso espaço, que fica ali no Shopping Paralela, no 2º piso. Hoje está numa loja muito bem localizada, na frente do cinema, ali, tá bom? Quando a gente tem essa relação com a obra de arte, com o artista que me procura, às vezes, para estar querendo colocar um trabalho, querendo expor, eu gosto de ver o panorama geral da produção desse artista. Quero entender um pouco do que ele faz, não apenas aquela obra que ele está trazendo ali. Porque uma obra, ela não representa necessariamente o que é o fazer daquele artista. Não é uma obra que vai traduzir de fato essa capacidade, essa competência, o estilo do artista, a sua linguagem. O artista, ele é representado por um conjunto de seu fazer. Então, muitas vezes, as pessoas veem uma obra e, ao enxergar essa obra, eles dizem: não, poxa, mas essa obra é muito feia, não é uma obra que justifique tudo isso que se fala, tudo isso que se trata desse artista. Se você estiver olhando apenas uma obra isoladamente, com certeza essa é uma forma equivocada. Mas nesse sistema, um crítico de arte, um curador, um marchand, um galerista, né, um colecionador, ele não vai olhar uma obra isolada do artista. E outra coisa, nem todas as obras de um artista que é um artista conceituado, que é um artista de um nível profissional conceituado, nem todas as obras são de alto nível, nem todas as obras são obras que alcançam um valor elevado. Muitos artistas fazem obras que são... Nós vimos aqui na semana passada, Graça Ramos falar pra gente que ela tem um monte de trabalho que está lá na gaveta, que ela detestou, que ela não curtiu, né? E ela tem até esse senso crítico, que é uma coisa que nós precisamos ter também, né? Assim, de olhar e dizer: não, isso tá bom, isso não tá bom, e procurando aperfeiçoar. Então, é importante que, quando a gente vá fazer uma análise do trabalho do artista, isso seja um conjunto daquilo que ele faz. Tanto que também na galeria eu não exponho um único trabalho de um artista. Claro, a não ser que seja um blue chip, né? A não ser que seja uma obra específica de um artista que já tem um renome grande, conceituado, já reconhecido, legitimado no mercado. Então é a venda daquela obra ali. Mas se é um artista emergente, se é um artista novo que a gente está procurando apresentar para o público, eu sempre quero 2, 3 obras para que o público possa perceber o conjunto dessa obra do artista e não apenas uma obra. Porque algumas pessoas me procuram, às vezes, querendo um espaço para estar expondo lá na galeria e né, querem botar o bloco na rua, como a gente costuma brincar falando, né? Então,
Eu peço para essas pessoas me mandarem, às vezes, um portfólio, me mandarem algumas imagens, me falar sobre o seu fazer artístico. E muitas vezes eu vejo assim, a pessoa está pintando um estilo, daí a pouco ela manda um outro trabalho que não tem absolutamente nenhuma conexão com aquilo ali. Daí a pouco vem um outro que também não tem absolutamente nada a ver com os outros dois. Então, um exemplo, tá? A pessoa está usando uma paleta de cores e está usando uma temática relacionada a um figurativismo, e daí a pouco ela já entra com uma coisa totalmente abstrata, depois ela já vai para algo que é extremamente geométrico, e não tem um sentido, não tem uma continuidade, não tem uma coerência nesse fazer artístico, tá bom? Então, é importante que a gente possa ter essa noção de que o artista, ele deve ser reconhecido pela sua maneira de trabalhar a sua obra. Então, o que eu quero falar e o que eu quero estar pontuando e batendo nessa tecla mesmo é sobre essa necessidade que o artista tem de se preparar para entrar nesse sistema. Porque ele, eu volto a falar, é a base de todo o sistema. Sem o artista não existe a obra, sem a obra não existe a circulação, sem a circulação não existiriam as instituições, as ferramentas, os equipamentos, e sem as ferramentas e os equipamentos não existiria o mercado de arte, ok? Mas nós estamos falando de um mercado que existe, e existe em várias instâncias, um mercado que movimenta uma quantidade de dinheiro que você não é capaz de imaginar, e que está baseado na pessoa do artista, ok? A base desse sistema é o artista. E o artista, ele passa a ser o protagonista, que tem que ter consciência ou não, vai depender do que ele quer da vida, mas se você está aqui e se você se interessa por esse tema, certamente é porque, de alguma maneira, você quer se profissionalizar mais, ou quer entrar, ou o que você está fazendo, de repente, precisa de um upgrade para entender um pouco, porque é muito isso o que eu vejo e muito o que eu vivi também como artista, tá bom? Então, durante muito tempo, dentro da universidade, eu fazia de tudo e não fazia nada, ok? Deslumbrado com materiais, deslumbrado com técnicas, tudo muito maravilhoso. O que é que era importante? Era o belo, era o engenhoso, o criativo, né? Mas não havia um sentido de identificação, de autoria, de conceito do meu fazer artístico com aquilo que, de fato, estava saindo como resultado, como objeto. Então eu entendo, hoje, quando vejo muitos artistas, muitos, não são poucos, tá, gente? Que tem uma diversidade enorme de trabalhos e que são trabalhos que não dialogam nada entre si. Então, se eu encontrasse aquele trabalho, por exemplo, em um restaurante ou em um ambiente decorado, eu não iria saber identificar quem é aquele artista. Por quê? Porque é uma obra que não tem uma expressividade de traço que caracterize um determinado artista. Quando a gente olha, por exemplo, aí eu gosto muito de citar ele, porque para mim realmente é uma referência, Caribé. Quando você olha um trabalho de Caribé, rapidamente você identifica que é Caribé. E eu não estou falando apenas de pintura não, tá bom? Você, se é daqui de Salvador, talvez você conheça, se não, você tiver a oportunidade de vir aqui, ou então você pesquisa na internet, o painel do edifício Braulio Xavier, que fica ali na Avenida 7 de Setembro. Você vai ver toda a estrutura revestida com painéis de concreto, criados por ele, tá bom?
e que você não tem cor nenhuma e você percebe rapidamente que aquilo ali é um trabalho de Caribé, porque o traço, a maneira como ele trata a imagem, a maneira como ele representa os seus personagens, você entende que aquilo ali é Caribé. E da mesma maneira, por exemplo, se você observar uma obra de Floriano Teixeira ou de Genaro, uma tapeçaria ou um trabalho de, por exemplo, vamos falar de um artista como Damien Hirst, né? Um artista que fez aquele Tubarão, e ele desenvolve outros trabalhos extremamente contemporâneos, mas que exploram bastante a questão da cor, a questão das texturas, de materiais. Ele é extremamente versátil. Você, ao ver um trabalho, você rapidamente vai remeter a ele. Então, é importante que o artista tenha em mente algumas questões. Eu coloquei aqui o seguinte, tá? Nós temos o que eu chamo de linguagens artísticas. Eu chamo não, é o que a academia, os estudiosos chamam de linguagens artísticas, né? O que são essas linguagens artísticas? São as formas, as maneiras que a pessoa, que o artista, que o estudante de arte, o aspirante, vai encontrar para representar a sua arte. Então nós temos o desenho, que ele pode ser um meio para você construir outras coisas. Inclusive a gente entende que o desenho é a base da produção artística, porque se você for fazer um cenário, você vai fazer um croquis, você vai fazer um desenho para você imaginar o cenário. Então, se você é um cenógrafo, um artista voltado para a construção de cenografia, você tem que ter algum domínio técnico do desenho. Se você vai fazer uma talha numa madeira, você vai ter que fazer um esboço, um croquis, para orientar o seu projeto. Se você vai fazer uma pintura, você vai precisar usar o desenho como base para desenvolver aquele projeto maior. E também gravuras, basicamente todas as outras estruturas das outras linguagens, todas têm no desenho a base da sua elaboração. E o desenho em si próprio é também uma forma de linguagem, ok? Então eu tenho lá na galeria um trabalho de um colega meu de faculdade, artista também, Senildo, certo? Que é algo de incrível o trabalho dele, que é um trabalho de desenho, tá bom? Existem outros, como aí eu volto a falar, por exemplo, de Caribé, que trabalhou muito com nanquim, com aquarelas, basicamente desenho com pouca cor, não tem a camada pictórica que a gente pode chamar que uma pintura convencional tem. Então, algumas ilustrações, alguns aquarelas, algumas aguadas, a gente coloca tudo na categoria de desenho. Então a gente tem o desenho como linguagem artística. Nós temos a pintura como uma forma também de expressão artística, tá? Nós temos a escultura como uma linguagem artística, certo? Nós temos a fotografia como uma linguagem artística. Nós temos hoje, falando de arte contemporânea, né? Body art, a arte do corpo. Não estou falando da tatu, certo? A tatu pode ser também, vai depender do projeto, certo? Mas existem pessoas que fazem trabalhos belíssimos de pintura do corpo e fotografam como resultado final, né, dessa produção. Existe a gravura também como uma expressão artística, que é uma linguagem artística. Então nós temos diferentes meios de linguagem artística, onde a pessoa vai se expressar, onde o artista vai se expressar.
E muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, nós vemos as pessoas ali, ó, focada em uma única técnica, só faz aquilo. E às vezes eu pergunto, eu gosto de tensionar, viu? Eu gosto de estimular esse fazer artístico, esse desenvolvimento artístico das pessoas. Gosto muito de fazer acompanhamento crítico de produção de alguns colegas, e é muito bacana, porque funciona mais ou menos como um técnico, né? Ele está ali sempre tensionando, questionando, mas, poxa, se você alterasse essa paleta de cores aqui, será que o resultado não ficaria melhor? Se trouxesse isso para o primeiro plano? Então é muito bacana isso aí. E muitas pessoas apenas fazem um trabalho, apenas trabalham com pintura, né? A pintura é, sem dúvida nenhuma, no mercado de arte e como forma de expressão e de linguagem artística, a que está no topo da lista é a pintura, né? Então, você tem a pintura hoje em primeiro lugar, com a técnica mais escolhida, a mais praticada pelos artistas. Hoje, em seguida, você já tem muito trabalho de fotografia, certo? Você tem muito trabalho de escultura, de desenho, e aí você vai seguindo, tá? É importante a gente deixar claro que essas linguagens, elas funcionam de uma maneira concatenada, tá? Então, o artista, ele deve expressar a sua forma de arte passeando entre essas linguagens com a mesma clareza, digamos assim, o mesmo traço que ele tem na pintura, por exemplo, no desenho. Tá aqui, ó, nosso amigo Félix Sampaio. Salve, Félix! Entrou agora aí na nossa reunião. E é um artista, por exemplo, que você percebe claramente que o desenho dele tem um diálogo e tem um discurso com as suas esculturas, que tem um diálogo, que tem um discurso coerente também com as suas pinturas. Então o artista, ele, no meu entendimento, falando, como eu estou conversando com vocês, sobre a necessidade dessa capacitação profissional do artista, né? Então, assim, o artista, ele deve dominar, ele deve ter em mente que uma única técnica é muito pouco para a capacidade e o potencial que ele tem para desenvolver obras. Então, eu costumo estimular os artistas que eu conheço e com quem eu lido a experimentarem, por exemplo, a gravura. Só de gravura nós temos hoje, né, a xilogravura, que é a gravura feita sobre a madeira, o linóleo, que também é um material e que o resultado é muito próximo à gravura sobre madeira, certo? Nós temos a gravura sobre pedra, que é a litogravura, tá bom? Que é uma técnica fantástica, incrível, que esses mestres aí do passado, né, como Floriano, como Caribé, como Calazans Neto e vários outros, tá bom? Experimentaram, ainda hoje experimentam uma técnica extremamente clássica, mas riquíssima na sua plasticidade. Nós temos gravura em metal, tá bom? Que é também muito belo, é uma estampa com uma tinta gráfica muito bacana, certo? Hoje nós temos a infogravura, que são as gravuras digitais, certo? Então, tudo isso é uma forma de você, por exemplo,
se expressar de uma maneira, se você trabalha, por exemplo, com óleo, ou trabalha com acrílico, ou você tem um trabalho abstrato, a sua temática é uma linguagem abstrata, tá? E aí você quer fazer uma gravura, certo? Uma monotipia, certo? Um trabalho onde você vai se obrigar a encontrar ali uma forma de se expressar através daquele material, através daquela técnica. Então, são desafios que o artista deve procurar para melhorar a sua capacidade, melhorar a sua forma de se expressar, entendendo que essa gestão, né, de sua formação é algo que é contínua, é algo que não para. Tá aí, volta a falar aí de meu amigo Félix, certo? Que recentemente, não tão recentemente, mas ele já vinha voltado para trabalhar com mármore, com granito, foi para a Itália, passou um tempo lá, envolvido com todo um processo, desenvolveu a técnica, voltou para o Brasil, montou a estrutura no ateliê, está fazendo trabalhos belíssimos, belíssimos, indo totalmente para uma área. Quantas pessoas você conhece hoje que mexem com pedra bruta, né? Pedra de qualidade, mármore, granito, né? Que assim, poxa, um trabalho dificílimo. Quer ver uma outra coisa? Nós temos praticamente de cada 10 pessoas que trabalham, não vou dizer 10, não, de cada 20 que trabalha com pintura, você vai encontrar um que trabalha com escultura. Certo? Porque na formação profissional, o artista precisa de acessar materiais, tá? A pintura, ela é prática, porque você pode fazer, às vezes, numa mesa de sua casa, você pode fazer no seu quarto, se for um sketch, você pode fazer até no seu carro, tirou um sketchbook do bolso e faz o croquis ali. Tem muita gente que curte isso, é muito legal, uma forma de expressão extremamente dinâmica, né? Onde a pessoa vai pegando ali quase como se fosse uma crônica visual, né? Muito legal. Mas quando você vai falar de escultura, você já vai falar de uma outra realidade, certo? De uma logística, que é uma outra questão extremamente importante para o artista, tá bom? Então, um exemplo, né? A pessoa se diz artista, se sente artista, quer produzir como artista, mas ele não tem uma visão, não tem uma coerência em lidar com a sua própria capacidade, a sua própria competência, criando uma estrutura que atenda a ele. Então, uma iluminação adequada, um espaço que seja adequado para você fazer aquele tipo de técnica, né, para você desenvolver aquele tipo de material. Então, existem uma série de questões envolvidas no processo, por exemplo, de montar um ateliê, ou de montar um estúdio, ou de montar um espaço para se produzir, que precisa ser pensado. Você não vai fazer de qualquer maneira, ok? Porque tem toda uma relação com o seu ambiente, com a sua família, com a sua casa. Muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas começam fazendo isso de uma maneira empírica, né? De uma maneira teste e resultado. Então, chega ali, está fazendo em cima de uma escrivania, bota a luz ali em cima, tá? Pô, mas deu certo, ficou bacana. É preciso que a pessoa pense nessa estrutura, se ela vai se profissionalizar, se ela quer se profissionalizar, de uma maneira mais organizada, mais estruturada, a iluminação adequada, que materiais eu preciso, né? Projetores. Então, assim, o artista, ele é uma pessoa, o artista profissional, né? Ele é uma pessoa que tem todas essas questões envolvidas no seu fazer, envolvidas na sua maneira de lidar no dia a dia com o seu trabalho, certo? Quem trabalha com escultura, muitas vezes tem na argila o meio para
você depois transformar em outros materiais. Então, hoje é pouco comum nós vermos, por exemplo, pessoas que trabalham com madeira, que trabalham com talha, porque vai requerer uma estrutura, às vezes, muito maior e que dentro do apartamento, muitas vezes as pessoas não vão conseguir, senão vão te expulsar de lá, certo? Então, as pessoas, às vezes, vão trabalhar com modelagem em cima de uma argila, em cima do barro, às vezes uma massa de modelar apropriada também, para depois transformar aquilo em um material definitivo, fazer uma forma e aí produzir ali por fundição. O que normalmente se usa hoje, muito, é a resina, tá? Aí você tem um outro problema, uma resina convencional, uma resina de poliéster. Se você abrir aqui, só desatarrachar a tampa, seu vizinho de cima, seu vizinho de baixo, seu vizinho do lado, todo mundo rapidamente é capaz de pegar o interfone e ligar para você e dizer: o que está acontecendo aí, que cheiro horrível é esse, né? Então, hoje, muitas pessoas não se dedicam à escultura por conta de materiais serem difíceis de você adequar ao seu dia a dia, ok? Serem caros também. Então, digamos, eu, por exemplo, amo trabalhar com solda. Eu soldo, eu tenho máquina de solda, eu tenho estrutura, mas você tem que ter EPI, você tem que ter uma estrutura, equipamento, esmerilhadeira, esmeril, uma série de ferramentas que custam e que você também tem que desenvolver a habilidade do conhecimento. Então, a formação profissional do artista, ela não se resume somente à pintura e ao desenho. Ela tem outras questões que estão envolvidas nisso daí. E a grande maioria dos artistas estacionaram ali, ó. Pararam ali na pintura. Você é o quê? Ah, eu sou artista. Você é artista ou você é pintor? Tá bom? Tem diferença, gente. Tem diferença. Olha o que eu vou dizer para você. Quando eu olho algumas pessoas que hoje estão aí, eu vou falar de mercado porque, veja que quando eu vou falar de mercado nesse bate-papo da gente aqui, eu não estou querendo dizer que o mercado é a consagração do artista, certo? Não é o mercado que vai dizer que o artista é aquele profissional de extremo valor. O mercado é apenas uma chancela, porque é uma forma de expressar que tem qualidade aquilo ali, tá bom? Então, a venda para o artista é muito mais do que apenas um meio de sustento. Porque quando você olha alguma coisa e você gosta, sua vontade é de quê? De adquirir aquilo ali. Uma roupa, um objeto de decoração, um bem de consumo. Qual é a forma que você tem de expressar a sua satisfação, o seu prazer com aquilo ali? É comprando, é adquirindo aquilo ali. Então, para o artista funciona mais ou menos assim, ok? Então, a pessoa olhou, viu o seu trabalho, gostou muito e ele quer aquele trabalho. Ele quer aquele trabalho. Por quê? Porque aquele trabalho dialoga com o imaginário dele, com as questões subjetivas das emoções dele. Às vezes é claro, às vezes não é claro, mas é uma maneira que ele vai ter e que você, como artista, também vai ter, de que houve essa identificação, esse reconhecimento. É muito mais do que o dinheiro que você está recebendo pela obra. Então, muito mais do que seus 1.000, 2.000, 3.000 reais ou 500 que seja, né? É o fato de que alguém gostou de tal maneira que vai meter a mão no bolso, vai passar o cartão de crédito, vai dizer: não, eu quero essa obra, eu pago essa obra, certo? Então, eu quero deixar claro que o resultado de mercado é muito mais desse reconhecimento profissional e de qualidade do artista do que o objetivo final do artista. Então, o que é que eu quero dizer? Quando eu vejo, por exemplo, o trabalho de Caribé, quando eu vejo o trabalho de Miró, quando eu vejo o trabalho de Picasso, certo?
exatamente, Sulamita, o reconhecimento, aí, boa, a palavra é essa mesmo, o reconhecimento. A venda da obra, a negociação, o mercado é um reconhecimento, não apenas do valor pecuniário, do valor de preço, mas um reconhecimento, sim, de valor daquilo que ele é feito. Então, voltando ao ponto que eu estava dizendo, essas pessoas experimentaram coisas incríveis. Coisas incríveis. Então, eu sou apaixonado por cerâmica. Sou apaixonado por cerâmica. Quando fiz a primeira experiência que tive na universidade, me deixou extremamente seduzido por toda a questão conceitual que envolve a cerâmica. Todos os aspectos ali a gente tem terra, fogo e ar, os 3 elementos envolvidos na construção da obra de arte. E aí você vai ver Miró, quando descobriu a cerâmica, quando teve contato com a cerâmica, ele ficou ali, praticamente dizem que foi das técnicas as que ele mais... eu sei, Rita, o quanto você gosta de cerâmica, né? Então, muitas vezes você, como artista, por não se abrir para experimentar essas técnicas, essas possibilidades que a arte e o conhecimento técnico pode trazer para você, você mesmo se furta a ir além do seu trabalho, que é uma questão que nós devemos ter sempre em mente. Conversando com Graça na semana passada, nós falamos sobre isso, né? Sobre a pessoa ficar refém do seu próprio fazer. Então, você encontrou uma fórmula, tá bom? Aí as pessoas olharam, poxa, Chico, que lindo esse trabalho seu, que bacana, poxa, eu gostei. Aí o outro vai e olha e diz, não, realmente, é muito bonito, é bacana, tá? E daí a pouco, você não quer experimentar fazer outra coisa? Porque você fez, por exemplo, eu trabalho isso, deixa eu dar uma dica para vocês, gente, aqui, uma dica preciosa, anota aí, viu? Eu trabalho isso como série, eu trabalho isso no formato de série. Então eu tenho algumas séries de trabalho aonde conceitualmente eles estão fundamentados em cima de uma ideia. Então eu quero, por exemplo, trabalhar uma linguagem mais contemporânea, rápida, um olhar dinâmico sobre a obra, um olhar com muitas informações poluída, como muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia, né? Muita informação, muita textura, E aí eu enquadro algum tipo de produção que eu estou desenvolvendo nessa série. Então essa série aqui, eu chamo essa série que eu trabalho, inclusive esse trabalho que está aqui atrás, ó, tá vendo? É dessa série que eu chamo de Dando Seus Pulos, tá bom? São trabalhos que eu desenvolvo dentro dessa área. Outros trabalhos que me estimulam por questões também de conceito, por processo de pesquisa, eu já desenvolvo em cima de outra vertente. Eu não tenho que ficar engessado em cima de um modelo. Você, como artista, não tem que ficar engessado em cima de um modelo. Porém, é importante que você saiba exatamente dentro daquele trabalho, dentro daquela linha que você está fazendo, o porquê você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo meu, tá bom? Eu não quero citar aqui outros colegas e outras pessoas, não. Vou dar meu exemplo. Então, eu tenho algo que me seduz muito, a coisa da nossa cultura, tá bom? Da nossa realidade do Nordeste. Riquíssima em cores, riquíssima em referenciais históricos, em fazeres tradicionais. Então, eu desenvolvo uma linha minha de pesquisa que eu chamo, e essa linha está voltada para o desenho, para a aquarela. Eu desenvolvo ela sobre o título da série de Aquarelas Brasileiras, certo? E aí tudo que eu quiser fazer dentro desse conceito, dentro dessa ideia, está dentro desse bloco
de pensamento, de conceito, de linguagem, de técnica, ok? Mas eu me permito fazer isso. E muitas vezes o que eu percebo de muitos artistas, e aí a gente conversou isso aí com Graça na última reunião que tivemos, certo? A pessoa fica refém dela mesma. A gente estava falando, por exemplo, de Homero Brito, né? Um camarada que é uma polêmica, todo mundo não, muitas pessoas acham que ele é o cara, né? Outros do meio artístico acham que ele é um decorador, alguém que parou o processo dele ali, enquadrou, e na verdade o que ele faz é capa de cortina, capa de livro, sofá, né, caixa de perfume. Não considera que o trabalho dele é um trabalho artístico. Ele de fato foi precursor de um estilo que se destacou muito, mas ele parou ali, gente. Ele parou naquele processo ali. Ele não foi adiante, certo? Nós vemos pessoas que pegaram o feeling de Homero, essa coisa do desenho, essa coisa de tratar a imagem um pouco como os contemporâneos, os artistas contemporâneos fizeram, né, com uma limpeza, com um minimalismo do traço. Acrescentou uma paleta de cores maravilhosa que ele tem a base dele no Nordeste, com uma luz incrível, né? E é uma paleta muito rica de tons, de saturação e coisa e tal. Ficou aquele trabalho belíssimo, aquele trabalho soltando os olhos. Com certeza as pessoas gostaram muito e ele deve ter desenvolvido toda uma série em cima disso. Daí a pouco parou ali o trabalho dele. Não foi mais adiante, certo? Aquilo ali virou uma marca e ele se engessou, e a partir desse momento aí ele não vou dizer evoluir, porque evoluir não é a palavra adequada para você, mas ele não experimentou, ele não foi adiante. Então, muitas vezes, as pessoas, elas também fazem isso, como se fosse uma fórmula de bolo, entendeu? Não, aqui, ó, eu pinto casario, meu negócio é casario, porque se eu for fazer um outro trabalho, por exemplo, explorando o contexto do casario, mas com outras formas de tratamento de imagem ou de textura, eu vou sair da minha zona de conforto. E essa zona de conforto é um perigo. É um perigo essa zona de conforto, porque essa zona de conforto é normalmente a aceitação do outro. Ok? É a zona de conforto onde eles... Não, todo mundo gosta do meu trabalho, mas gosta porque eu faço isso. E se eu fizer isso e as pessoas não gostarem, como é que vai ficar meu ego? Entendeu? Então, por isso, gente, que é muito importante o artista, nesse processo de capacitação profissional, ele experimentar, ele colocar outros materiais, colocar outras fontes de experimento na vida dele. Inclusive, eu tenho assim, uma ideia muito tranquila em relação a isso aí, que na semana passada a gente conversou com Graça Ramos também sobre isso aí. Então, assim, tudo bem, gente. Eu sou um profissional, eu tenho capacidade, eu estou falando de mim próprio, não é uma especulação não, tá bom? Então eu posso fazer uma ambientação, eu posso fazer a criação de um design para um cartaz, eu posso fazer uma peça decorativa funcional, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer com a minha habilidade artística, ok? Então, se a pessoa me pedir para fazer um desenho clássico, eu vou saber fazer um desenho clássico. Não, eu quero um cavalo marchando, eu quero um cavalo correndo, eu quero um cavalo sumindo, eu quero uma paisagem de dia, de noite. Tudo bem, eu sei fazer isso aí. Uma coisa é eu fazer uma encomenda artística para um determinado fim, usar o meu talento para construir uma obra por encomenda, certo? Não tem nenhum demérito, ok? Não tem nenhum demérito disso, porque é o meu fazer, certo?
Pode ser que chegue em um determinado ponto, como a gente viu Graça Ramos falar aqui, que não, agora eu pinto o que eu quero. Eu não preciso pintar o que as outras pessoas estão me pagando para pintar, não, entendeu? Mas uma coisa é você produzir sob encomenda, alguém dizer para você, não, ô Félix, um exemplo aqui, nosso amigo. Félix, eu preciso construir um monumento, e é uma coisa que ele faz muito, tá bom? Eu preciso construir um monumento, eu quero construir um monumento para uma cidade ou para uma praça pública, e eu queria que você desenvolvesse a ideia essa aqui, ó, eu quero um tema voltado para o turismo, um exemplo. Eu tenho certeza que no projeto dele vai sair algo relacionado àquela temática, mas com um estilo que vai representar ele, com as pessoas que conhecem o trabalho dele, vai dizer, poxa, isso aqui eu acho que foi Félix que fez, porque essa maneira dele tratar as proporções, ou o traço do rosto, do corpo, isso representa muito o trabalho que eu conheço de Félix. Um exemplo, entendeu? É um trabalho feito sob encomenda, que ele colocou a personalidade dele e o traço dele como artista, mas não é, presta atenção, o trabalho de pesquisa dele, o trabalho dele, que é a linguagem que ele quer fazer, sem esse compromisso de agradar a B, a C ou a D, e que é o processo onde ele está ali se desenvolvendo e criando artisticamente, ok? São duas coisas diferentes. Se ele está fazendo, né, de uma maneira encomendada, de uma maneira que ele está cumprindo um contrato, bacana, é o fazer dele como artífice, como artesão, né, como artista, mas o processo dele de pesquisa, aquilo que envolve todo o fazer dele, não está chegando ali embrenhado de um compromisso com o mercado, tá? E isso é uma coisa extremamente importante, que às vezes é um dilema na cabeça das pessoas, né? Às vezes as pessoas ficam engessadas por não entenderem como isso pode ser tratado. É por isso que a gente está aqui nesse programa, é por isso que eu estou trazendo essas informações para você. Não, eu não estou falando de qualquer lugar, tá bom, gente? Eu passei muito tempo. Na semana passada eu estava conversando aqui com vocês e eu estava dizendo, eu passei mais de 3.200, mais de 3.400 horas numa universidade, aprendendo sobre tudo que vocês possam imaginar, desde estética, filosofia da arte, história da arte, materiais, técnicas, desenho 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, certo? Até o último semestre eu estava dando desenho 6, certo? Escultura 1, 2, 3, cerâmica 1, 2. Então, assim, eu estou falando de um lugar que eu sei o que eu estou falando para você, tá bom? Então, eu acho que o processo de formação do artista para ele entrar nesse sistema é algo que passa por uma qualificação técnica indispensável. O artista precisa se capacitar, precisa fazer cursos, está experimentando. Eu sei que hoje é muito difícil, inclusive eu tenho um sonho, tá? De montar um ateliê day, onde as pessoas possam ali, na prática, experimentar coisas que você não tem. Nem a universidade hoje você tem acesso a um parque industrial, a um laboratório com muitos materiais. Eu tenho o maior desejo de realizar isso ainda e dar acesso a outros artistas, tá bom? Mas isso é um fator importante, certo? Qual é a finalidade daquilo que você está fazendo? Você está fazendo sua obra para vender ou você está fazendo sua obra para se comunicar, para se expressar? A venda é a motivação do seu fazer ou a venda é consequência daquilo que você faz? Isso é algo que você precisa se responder. Isso é algo que você precisa identificar. Ok? Então, a outra questão que é extremamente importante é o fato de que nós precisamos entender como é que esse sistema, como é que funciona, né, esse setor. Então, eu costumo
falar para as pessoas o seguinte: bom, enquanto a obra está nas mãos do artista, sendo construída, sendo desenvolvida, em processo, ela é apenas do artista, certo? Ela ainda não se transformou numa entidade, ok? Ela está ali em desenvolvimento. O artista pensando, o artista trazendo suas motivações, sua inspiração, todo o seu fazer, todo o seu labor e coisa e tal. No momento em que ele concluiu a obra, aquilo ali passa a ter, eu diria, eu gosto de chamar ilustrativamente, ela passa a ter vida própria, certo? Porque a obra agora vai passar a ter uma lógica, que é uma lógica do objeto. Não é uma lógica do que ela era lá quando estava no ateliê do artista, quando estava em processo, tá bom? E aí, essa lógica do objeto, ela passa por uma lógica do produto, que envolve o marketing, que envolve a circulação, que envolve a apresentação, certo? Então, vamos dizer aqui, vamos fazer um comparativo, tá bom? Vamos dizer que você seja uma pessoa bem afeiçoada para os padrões da nossa sociedade, uma pessoa bonita, certo? Mas você sabe que quando você acorda, você não acorda, às vezes, da mesma maneira como quando você vai deitar, não é verdade? Então você tem um cuidado de pentear seu cabelo, as mulheres gostam de fazer uma maquiagem, ressaltar os olhos, né? Pentear o cabelo de uma maneira mais arrumada, mais organizada. Por quê? Porque a apresentação, a forma como você vai se apresentar, às vezes até para o seu filho, para o seu marido, para o seu pai, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, diz muito daquilo que você é, do cuidado que você tem. Então, você vê uma pessoa, às vezes, bem afeiçoada, uma pessoa, né, que, digamos assim, foi agraciada com um determinado padrão, e você vê aquela pessoa descabelada, aquela pessoa sem zelo, a blusa, né, cheirando mal, ou esse tipo de coisa. Você, puxa, mas é bonito, né? Mas pô, tem alguma coisa que não está batendo. Então, com a obra de arte, eu costumo dizer também isso. Então, quando você olha, por exemplo, um quadro, vamos falar de um quadro, e você olha esse quadro sem uma moldura, sem um acabamento, é uma coisa, gente. Depois que você coloca a moldura certa, uma moldura bacana, que valoriza a obra e não interfere na obra, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Quer ver uma coisa que eu faço muito? É a maneira de instalar o quadro, instalar uma obra de arte. Então, às vezes eu chego em um lugar e eu, sinceramente, não consigo ficar quieto. Eu digo, olha, está tudo muito bonito, mas as suas obras aqui estão totalmente destoando do contexto. Por quê? Porque elas estão acima do campo visual. Então, se você põe uma obra acima da sua linha de visão, acima da sua linha de horizonte, muda completamente a maneira de você perceber a obra. Então, existem muitos detalhes, existem muitas questões envolvendo a obra. No momento que ela sai do ateliê, da mão do artista, e ela vai circular e passar a ser vista pelo outro, que nós, artistas, precisamos ter o cuidado de zelar por tudo isso. Então eu vejo, por exemplo, alguns artistas que são extremamente cuidadosos. Não, deixa eu ver como é que minha obra está exposta, deixa eu ver, não, essa moldura, não, eu quero. Então, assim, pessoas que têm todo um cuidado na apresentação, né, no arremate do trabalho. Às vezes as pessoas produzem objetos, né, que tem a categoria de objeto. Eu não estou falando de decoração, eu estou falando a obra de arte é um objeto, certo? Que vai depender muito da montagem. Não vai pegar uma escultura, não vai pegar um trabalho de relevo, por exemplo, e colocar numa moldura, um exemplo. Mas como é que você vai colocar aquilo ali de qualquer jeito? Né? Tem que ter todo um estudo de iluminação, tem que ter todo um estudo de apresentação, de acabamento, e tudo isso é importante, gente. Tudo isso faz parte
desse processo de formação profissional do artista, tá? A sua capacitação, entendendo todos esses aspectos que envolvem o fazer artístico, certo? E entendendo também como é que funciona esse setor, certo? Porque quando a obra saiu do ateliê, ela agora, eu vou falar de uma maneira até que você possa achar que é grosseira, mas ela é como se fosse uma geladeira, ela é como se fosse um televisor, ela é como se fosse um celular, ela vai ter agora uma lógica de mercado. Então, se você pegar uma obra, eu até recentemente questionei isso aí nas minhas postagens, né? Se você pegar uma obra e for fazer uma exposição numa pizzaria, certo? E você for fazer uma exposição num salão de festas do seu prédio, certo? E você for fazer uma exposição no corredor, tá? De uma loja ou na vitrine de uma loja de roupa, certo? Elas têm o mesmo impacto e elas vão desenvolver para aquelas pessoas que estão olhando o mesmo atributo de valor? Vai? Você valoriza a apresentação daquilo que você vê? Quando você, por exemplo, chega numa Vivara, quando você chega numa Gasterne, ou quando você chega numa dessas lojas de grife, que você percebe às vezes uma vitrine inteira que o cara poderia colocar lá 200 produtos e ele coloca a luz, faz todas as coisas e bota lá somente um relógio, somente um pendente. Tudo aquilo ali são contextos que vão apontar e criar uma expectativa em cima de um objeto. E a obra de arte passa por essa lógica também. Então é importante que o artista perceba tudo isso nesse processo de profissionalização. E se você conhecer tudo isso e depois disso tudo, você diz, não, Chico, não quero saber de nada disso, só vou pegar aqui, ó, vou jogar o martelo para trás. Tudo bem, mas muitas pessoas fazem isso de uma maneira ignorante, no sentido positivo da palavra, tá bom, gente? Não me leva a mal. Ignorante porque não conhecem, não sabem, acham que, o que importa é que esteja com bloco na rua. O que importa é que eu estou expondo o meu trabalho. Então, eu já tive algumas discussões fortes com colegas sobre isso, né? Não, vamos botar ali misturado com sapato, misturado com roupa, é arte e moda. Pera aí, gente. Nem tudo que mia é gato, não é assim não. Existe uma feira que mistura, sim, Art Basel, Miami, né? Mistura eventos de moda com arte, mas espera aí, o protagonista é a arte, ok? Não é a moda. A obra de arte não vai entrar lá como se fosse decoração para o desfile, não. É o desfile de moda daquelas casas de prêt-à-porter, aquelas grandes ateliês, é que vão se beneficiar do ambiente sofisticado da arte. Fala, Ricardão. Para trazer valor à sua coleção. Quer dizer, é a obra de arte, na verdade, que vai estar dando glamour às peças de roupa e não o contrário. Não a peça de roupa que é o protagonista e a arte é a decoração. Então, assim, isso faz toda a diferença e é importante que a gente pense sobre isso, que você que quer se profissionalizar nessa área, pense sobre essas coisas, tá bom? É um conteúdo muito grande, eu só estou dando uma pincelada porque nós estamos discutindo sobre sistema e a base desse sistema é exatamente o artista, e o artista ele precisa da profissionalização, ele tem que ter esse conceito de que ele não é esse romântico transviado, que vai contra a sociedade, que tem que chamar atenção. Ele não é esse personagem que muitas pessoas querem fazer. Hoje de manhã eu estava conversando aqui com minha esposa e falando sobre isso também, né? Então, quando você vai estudar Leonardo da Vinci, quando você vai estudar Miguel Ângelo, Botticelli, aquelas pessoas todas lá do passado, que você vai ver, esses camaradas, velho, eles eram verdadeiros cientistas.
Os caras chegaram a ser quase que excomungados pela igreja, porque iam pegar corpos para dissecar, para estudar sobre o conjunto de musculatura, né? O cara fazia planos de guerra para o reino, né? Construía armas de guerra. Leonardo da Vinci tem mais de 200 invenções. Então não é de qualquer jeito. A gente costuma minimizar aquilo que as pessoas fizeram e, como a gente fala hoje muito, né? Chegou agora, já quer sentar na janelinha. Não, o que eu estou fazendo é uma outra coisa que eu ouço sempre dizer. Falei assim, mas a sua obra, o seu trabalho é baseado na pesquisa de quem? E aí eu ouço isso, nossa, como dói. Não, eu estou fazendo algo totalmente novo. Ninguém nunca fez isso. Meu, como existe isso? Tudo que a gente tem hoje tem toda uma história, tem todo um contexto de pessoas que já vieram antes, estudaram, né? Você sabe o que é op art? Você sabe o que é? Vá ver o que os caras faziam em 1930, sem fita crepe, sem Photoshop, certo? Sem CorelDRAW. O que os caras faziam na mão? Cada trabalho absurdamente bem concebido, certo? E aí hoje eu vi algo que eu fiquei maluco quando eu vi aquilo. Não, sua fotografia não precisa ser bonita. Ela só precisa estar bem apresentada. Caraca, imagine aí. Então, vamos conversar mais sobre isso, tá bom? A gente já está em cima do nosso horário, já passei aqui alguns minutos, peço desculpa, porque a proposta é que seja 1 hora apenas, tá bom? Então, esse vídeo a gente vai estar colocando ele aí no IGTV e em seguida nós vamos estar colocando lá no YouTube, tá bom? E vamos continuar. Se vocês tiverem algumas questões que queiram esclarecer, que queiram tensionar, por favor, né, coloquem lá nas postagens que a gente faz, interaja. Se você é desse segmento, ou se você tem afinidade com esse segmento, então